e aí aquela tempestade afunda Pedro, é porque ele não está olhando para Jesus, ele não está olhando para a promessa, ele está olhando pelas dificuldades de chegar até a promessa. Pedro, ele não estava preparado para buscar aqueles peixes, porque em meio à noite inteira, ele estava buscando ali, mas não estava tendo resultado. É porque Pedro não está preparado ainda. E hoje a sua pergunta é: Deus, por que a minha vitória não chega ainda? Por que meu casamento ainda não é restaurado? Por que a minha família ainda não é restaurada? Ou por que o tal fulano ainda não é restaurado? Porque antes dele ser restaurado, Deus primeiro prepara você. Porque quando um soldado ele vai para uma guerra e ele volta daquela guerra, você acha que o soldado ele não volta com uma ferida? Então, quando você vai para uma guerra ou para um processo, um deserto difícil que você está passando agora, você vai voltar com uma ferida, mas isso vai te servir como um testemunho para as pessoas, porque através dos teus testemunhos vai gerar almas que vai passar a crer em Deus. Pô, Deus ele fez isso na vida dela e olha como ela tá. Deus fez isso na vida dele e olha como ele tá. Eu vou crer em Deus porque ele fez aquilo acontecer na vida da irmã, na vida do irmão. Por isso que um soldado, antes de ir para a guerra, ele precisa ser preparado. Entendeu? Porque Pedro não conseguiu pescar os peixes. Só que tem uma coisa, irmãos. Lá, Jesus ele vai falar para Pedro: Pedro, pesca agora. E aí Jesus ele muda totalmente o cenário. Dessa vez Pedro vai conseguir, porque ele está sobre o direcionamento de Deus. Ele está sobre a palavra de Deus e a promessa. Por que a promessa? Porque quando a gente não está preparado, a gente não conseguimos chegar até a promessa. Primeiro a gente tem que ser preparado para chegar até a promessa. Ou seja, os projetos de Deus já estão preparados. Mas antes de você vivenciar o projeto, você tem que ser preparado primeiro. Entende? Então, Pedro ali estava sendo preparado para ser um pescador de almas. Então, se você quer a sua restauração do seu casamento ou a restauração da sua família, você tem que ser preparado primeiro. E Jesus ele já vai dizer para Pedro do chamado dele: você será um pescador de homens. E aí, vejamos bem que Deus primeiro ele prepara Pedro para cumprir o chamado dele. Ou seja, Deus ele te prepara primeiro para você vivenciar o teu chamado, para vivenciar a tua promessa. Entende que Deus te prepara primeiro. Ele te faz passar pelo deserto, para você sair daquele deserto com testemunhos, preparado para vivenciar a promessa. Então ele faz tudo isso para um grande propósito. A gente não entende os planos de Deus, mas Deus ele tem um plano tão perfeito que no final a gente entende e agradece a Deus. Entende porque Deus ele tem que preparar você primeiro para vivenciar a tua promessa, para vivenciar aquilo que ele te prometeu?